Começa agora o programa Sensibilidade. Apresentação: José Damião. Alô, 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 amigo ouvinte da Rede Boa Nova de Rádio. Gratidão, gratidão, gratidão. Estamos juntos mais uma vez no programa Sensibilidade. E o nosso convidado de hoje é o Gustavo Silveira. O Gustavo Silveira ele vai contar para a gente e vai falar de um tema que é hiper importante, que é o tema da juventude e o movimento espírita. Gustavo Silveira, que bom que estamos juntos aqui para conversar um pouquinho com a gente, aqui com um amigo ouvinte da Rede Boa Nova de Rádio, com aqueles que nos acompanham do YouTube, Tatiana Benites. Seja bem-vindo, Gustavo Silveira. Olá, meu amigo. Excelente noite, excelente dia, excelente tarde, seja em qual turno estiverem ouvindo. Que Jesus possa nos abençoar, nos envolver, para que a gente tenha boas reflexões, bons aprendizados nesse bate-papo. Agradecer a todos os ouvintes pela atenção, pela presença e dizer que estou muito feliz, meu amigo, agradecido pelo convite. Sempre muito bom estarmos juntos em torno do Evangelho e da doutrina espírita. Vamos começar, Gustavo Silveira. Acho que é a parte até muito legal que a gente abrindo esse espaço, né? Muitos aqui vão estar se perguntando, Gustavo Silveira, quem é? Então, vou deixar para você, Gustavo Silveira por Gustavo Silveira. Conta para gente. Então, meu amigo, não há muito a dizer, assim, não sou uma pessoa com currículo muito extenso, sou um jovem adulto, vamos dizer assim, de 28 anos, moro em Uberlândia, Minas Gerais, sou formado em ciência da computação, trabalho na área de desenvolvimento de software e sou espírita, com muita gratidão, com muita alegria, tenho podido ver nessa doutrina, nessa filosofia, uma maneira nova de viver, de sentir a vida, de experimentar os relacionamentos, as amizades, e o que tem me feito muito bem. Então, sem rebuscar muito, diria que sou um pouco disso tudo e alguém que tenta ser melhor, tenta aprimorar-se cada dia. Eu tive o prazer e honra de estar junto com o Gustavo Silveira, estava lá acompanhando o Congresso da Federação Espírita do Estado de São Paulo, e o Gustavo é aquilo, né? Ele anda por esse Brasil afora, falando, levando o trabalho da doutrina espírita. Então, amigo que está nos acompanhando já percebeu, né? Por que ele vai falar de juventude espírita? 28 anos, mora em Uberlândia, e trabalha, ele vai poder contar um pouco desse trabalho que ele realiza também no Centro Espírita em Uberlândia. E aí eu abro esse espaço para você. Vamos falar um pouquinho de juventude e o movimento espírita. Como é que é esse trabalho? E aí já conta um pouco desse trabalho que acontece aí onde você está em Uberlândia, Gustavo. Vamos lá. Esse é um desafio, né? Vamos dizer assim, para o movimento espírita de modo geral, porque o que a gente observa é que as casas espíritas geralmente são frequentadas e, sobretudo, dirigidas, coordenadas por pessoas com uma idade um pouco maior, talvez ali nos seus 40, 50, 60 anos, também pela a própria questão de tempo, né? A pessoa que já se aposentou teria mais condições de dedicar-se, um jovem que ainda está iniciando a vida, não sabe muito nem sobre sua parte profissional, onde vai morar, quando vai constituir família, com muitas incertezas, fica um pouco mais difícil de criar um vínculo mais forte, mas não deixa de ser uma preocupação para o movimento espírita. E quando o tema foi sugerido, fiquei muito feliz, porque, na verdade, isso é algo que merece, de fato, um debate, uma reflexão em torno, porque há de se pensar na continuidade do movimento espírita, né? E quando a gente olha para vários locais do Brasil e até fora, a gente nota que é uma constante, né? A ausência de jovens na casa espírita ou no movimento espírita, seja nas atividades de exposição, seja nas atividades de coordenação de uma casa espírita, enfim, tantas possibilidades, né?
e a gente nota que, de fato, há um número reduzido de jovens, sobretudo quando a gente vai pegar mais novos ainda, adolescentes, talvez, ainda mais escassos, né? E aqui em Uberlândia não é diferente, assim, a gente de fato nota isso também. E o que acontece vez ou outra, a gente encontra ali um grupo de mocidade, um centro que tem uma mocidade um pouco maior, um pouco mais fortalecida. É a casa que eu trabalho particularmente, a gente até tem uma mocidade, mas ela funciona de maneira online. Apenas uma curiosidade é que a direção desta casa ela é de pessoas mais novas mesmo, assim. E ali a gente consegue entender por que que geralmente uma casa espírita é dirigida por uma pessoa mais velha. Há é, muitas responsabilidades e muitas dificuldades mesmo nessa tarefa. Aqui em Uberlândia a gente nota isso, né? E de fato aqui é uma cidade onde o movimento espírita é muito ativo, né? Temos a presença aí do Rubens, da Divina, com a Web Rádio Fraternidade, temos os eventos como o Congresso Espírita de Uberlândia, que movimentam muito, né? A, que trazem a comunidade para pensar, para conhecer o Espiritismo, mas nem por isso os grupos jovens é, são mais populosos, né? A gente percebe que então há uma característica que atinge, na verdade, a juventude, acho que é isso que a gente precisa pensar, né? Se a ausência do jovem na casa espírita é um problema do espiritismo, é um problema da casa espírita, ou é também um problema da sociedade de modo geral, né? Eu creio que aqui nós vamos encontrar algumas questões que tocam sim o movimento espírita, mas há outras e talvez até mais é, mais impactantes na vida do jovem, mas que dizem respeito à sociedade de modo geral. Então, posso dizer em termos de juventude, aqui em Uberlândia, aqui na região, é isso. E com relação ao que a gente vai encontrando, né, a gente, hoje, algumas cidades a gente tem podido visitar, e a gente nota que são poucas as cidades em que a gente vai e que não há preocupação com a juventude, né? De modo geral, sobretudo aqui, Nordeste, Sudeste, onde mais temos podido ir, a gente nota isso, né? Que é uma preocupação de um modo geral para todos. E, e aí você foi trazendo, comentando, né? E é interessante isso que você falou, né? É, a hora que você falou, né, da juventude estar aí na coordenação dos trabalhos, estar na exposição dos trabalhos, ter voz, né? Porque essa é outra parte que é tão importante, né? Aquilo que a gente acaba percebendo, o quanto o jovem tem ali para transmitir, para falar e ter voz. E aí, a hora que a gente para, e fica um pouco isso, né? A gente não tem, né, a bolinha de cristal ali para poder parar o porquê, né? Mas esse é um grande, é uma grande oportunidade que é dar para aqueles jovens que lá estão frequentando o centro, é dar voz a essas pessoas, né, Gustavo Silveira? Com certeza, meu amigo, com certeza. Eu acredito assim, a gente não consegue plantar interesse em ninguém, né? Então, a gente pode, com relação à jovem, né, à juventude, a gente pode, em algum momento ou por algum tempo, forçar essa presença na casa espírita, o que não vai ser muito frutífero, talvez, o que talvez possa não ser a melhor maneira. Mas o jovem que está na casa espírita, né, e seja por sua vontade ou porque de fato ali os pais conseguem levá-lo, né, enfim, esse jovem que está na casa espírita, ele mereceria sim uma atenção. Eu acho que tem um cuidado aqui a ter, tanto da parte do jovem quanto da parte dos adultos ou dos mais velhos que estariam, então, orientando esse jovem. O cuidado do jovem é perceber que ele precisa de orientação, né? Porque a gente chega muito empolgado, às vezes, a gente chega desejando fazer tudo, né? E nem sempre a gente tem a experiência, nem sempre a gente tem o conhecimento para fazer isso. E então a presença de alguém que já sabe, que já fez, que já caminhou adiante, né, ela é muito oportuna. Então o jovem precisa ter
a humildade de receber a orientação e não se julgar o sábio, né? Só porque talvez ele tenha um pouco mais de contato com tecnologia, tem um pouco de desenvolvimento melhor nisso, mas aqueles que vieram antes. E eles, portanto, têm, no mínimo, mais experiência, conhecem mais, já facearam mais desafios, mais situações, né? E, portanto, têm ali a condição de, pelo menos os primeiros passos, né? Orientar. Com relação aos mais velhos, é transmitir confiança, né? Porque eu sinto que um dos grandes empecilhos para um protagonismo juvenil na casa espírita, no movimento espírita, é a falta de confiança. A gente não confia tanto naquele jovem, seja porque muito rapidamente ele pode abrir mão do compromisso que assumiu e deixar tudo, ou porque pode ser que ele não dê conta mesmo, e enfim, há várias razões para essa ausência de confiança. O fato é que nós precisamos trabalhar isso percebendo que o jovem vai errar, ele vai falhar mesmo, mas e aí? Como é que nós vamos aprender? Como é que aquele jovem vai aprender se não pela tentativa, pelas experiências? Então é preciso dar voz, dar responsabilidades, sabendo que pode acontecer de ele falhar, mas isso não é motivo para evitá-lo, né, ou para segregá-lo. Não, que seja então, que seja o aprendizado, né? Então acho que com esses dois cuidados, tanto da parte do jovem quanto da parte dos mais velhos, eu acho que o trabalho pode ser muito frutífero, porque a gente encontra no movimento espírita, embora de fato não seja muito popular, mas a gente encontra jovens que têm interesse, né, que gostam de estudar, que gostam das obras, que gostam das palestras, que gostam das atividades. Então, é preciso aproveitar esses, né? Esses que já têm o interesse dentro deles, trazer eles para a casa espírita, mostrar as realidades da casa espírita, né, com os seus desafios, com as suas intrigas que por vezes acontecem, mas que para além disso há um trabalho acontecendo, há pessoas sendo beneficiadas, há de fato um trabalho importante e ele pode fazer parte. Então, esse dar voz é muito importante. Eu diria que ele é essencial, porque não tem nada pior do que você sentir que a sua presença é irrelevante, que tanto faz você ir quanto como não ir. E sentir a responsabilidade é o meio que a gente tem de criar vínculo, né? É eu saber que eu tenho o compromisso de ir, porque eu assumi essa responsabilidade, as pessoas estão esperando, e o jovem tem esse senso. Embora muitas vezes se dê o direito de simplesmente deixar tudo e ir para trás, o jovem tem esse senso de responsabilidade, né? Ele sabe, nós não estamos falando de uma criança mais, né? Nós estamos falando de uma pessoa que é, já tem condições de tomar decisões, já tem condições de refletir sobre si mesmo, sobre as próprias forças, ainda inexperiente, mas que já tem condições. Então, essa falta de confiança que muitas vezes, explícita ou implicitamente, é transmitida para o jovem, isso desencoraja, né? Desencoraja até ele mesmo, porque ele olha para os outros, que são os exemplos, que são as pessoas que estão à frente, e ele não confia nele mesmo. E se as outras pessoas também não, então ele jamais se sentirá como que convidado a começar ou a fazer, né? Então, eu digo isso porque na minha caminhada eu tive pessoas que confiaram em mim, né? Confiaram em trabalhos sérios, né? Confiaram responsabilidades mesmo, e que eu precisava assumir e cumprir, e isso foi muito importante, né? Isso marcou a minha vida, isso me fez perceber a dimensão que o espiritismo pode tomar tanto nas atividades do centro, como na vida das pessoas e na minha própria, para que então eu pudesse fazer uma escolha, né? Para que eu pudesse ter noção de onde é que eu estava entrando, qual era, o caminho que eu estava tomando, e para ver se realmente era o caminho que eu desejava para a minha vida, não do ponto de vista que eu não iria fazer mais nada além disso, mas do ponto de vista que aquilo permaneceria na minha vida dali em diante. E é o que tem acontecido, né? É o que tem acontecido, né, Gustavo? E aí a hora que você está falando, né? E aí esse peso dos dois lados, né? É o peso do jovem, é o peso daquele que já está mais experiente,
à frente, trabalhando ali do centro espírita. E é complicado quando que você fala, né, dessa falta de confiança, porque e aí aquilo que a gente estava trazendo de dar voz, porque às vezes é aquela história, né, que a gente para e vê muito disso, né? Ah, deixa o jovem para cuidar das cadeiras. Espera um pouquinho, gente. Sabe, é aquilo, é isso, exatamente isso que você está falando. É como você teve, né? Como é importante a gente poder dar oportunidade de realmente de trabalho dentro do centro espírita, né, Gustavo Silveira? Sim, e inclusive, você falando isso me faz lembrar uma amiga muito querida. Creio que ela não vai ficar chateada de eu citar o nome dela, mas é Larissa Chaves, uma amiga muito querida, que foi criada, né, vamos dizer assim, no espiritismo dentro ali da mansão do caminho. Ela chegou lá com 13 anos, começou a participar das atividades, e uma das atividades que ela tão logo manifestou interesse, tão logo quis participar, uma das atividades que ela foi posta para fazer eram as palestras. E aí ela começou a sentir o drama, né? Começou a sentir o peso que é a exposição, mas foi conduzida, foi exposta, foi colocada naquela posição para falar e depois avaliada, né? Como um retorno, assim, como uma resposta para que ali, então, ela pudesse trabalhar os pontos que não tinham sido legal. E ela achou isso fundamental na vida dela, né? Veja que ali ela foi colocada na tarefa de exposição com o risco de falar bobagem, com o risco de falar coisas que não eram certas. Mas é um risco que a gente tem que correr. André Luiz mesmo vai dizer, né, que é o próprio trabalho que vai nos aperfeiçoando. Trabalho que o trabalho vai trabalhando dentro de você, né? Então, é, é o estar pronto do ponto de vista da boa vontade, do ponto de vista da postura perante a tarefa, mas percebendo que ao longo da tarefa nós vamos aprimorando e cometendo erros, naturalmente. Agora, isso precisa ser pensado para que o jovem consiga sentir que um, há um trabalho importante para ser feito, né? E aí falo aqui da tarefa da exposição, mas há tantas outras. Há um trabalho de aplicação de passes, dependendo ali, né, da indicação, da idade, enfim, da maturidade, até mesmo trabalhos mediúnicos que pode admitir ali jovens que estão entrando na fase adulta, por que não? Estudos complexos, aprofundados, porque quanto mais a gente mostrar o que tem, mais aquele jovem vai perceber que há caminhos a percorrer, né? A pior coisa, talvez, que possa acontecer é você achar que já fez tudo, que já entende tudo, que já percorreu todos os caminhos. A gente vai dando a ele ali as responsabilidades para ele sentir o que ele está querendo, né? Que a gente quer muitas coisas, né? E aí, dar essas oportunidades é fundamental, até para que o próprio jovem perceba o seu limite, se ele realmente quer, se realmente pode. E aí a gente vai construindo um movimento espírita mais, diria que mais robusto mesmo, né? Mais fortalecido. E aí, olha o que você está falando, e a gente tem essa oportunidade de estar conversando com você, Gustavo Silveira, a gente parar e perceber o seguinte, né? Conta um pouco, até para aquele jovem que também está nos acompanhando, um pouco dessa tua experiência. Como é que Emmanuel chegou para você? Como é que Kardec chegou para você? Como é que você percebeu todo esse trabalho? Conta um pouco dessa tua experiência, dessa tua juventude, dessa vivência sua para chegar, né? Com Emmanuel, com Kardec, conta um pouco para gente. Tá certo, meu amigo. Eu nasci numa família espírita, né? O espiritismo começou na minha família pela minha bisavó, do lado da minha mãe, né? Pelo lado materno. A minha bisavó foi uma médium muito ostensiva, né? Passou por muitas dificuldades, mas conseguiu manter o trabalho, fazia reuniões na sua própria casa, com algumas amigas, né? Com pessoas também estudiosas do espiritismo. Estudava muito, praticava muito o que o espiritismo pede de nós, né? E isso acabou tocando a minha avó, pelo lado da minha mãe, né? Minha avó materna. E aí isso foi também passado para minha mãe, que então passou para mim, passou ao meu irmão. Meu pai era católico, mas muito
simpatizante, né, das ideias espíritas e nunca se opôs, nunca, pelo contrário, né, participava conosco dos evangelhos no lar, às vezes ia ao centro conosco, mas mais era minha mãe que levava, eu participei da evangelização, e ali por volta dos 11 anos, eu acabei me afastando da doutrina, não tive mais condições de frequentar o centro, e aí fiquei mais ou menos dos 11 aos 21 afastado. Foi um momento de ir em outras religiões, né, ter contato com outras denominações religiosas, estudar um pouco mais de filosofia, que sempre foi algo que eu gostei muito, que gosto muito até hoje, inclusive, e entender um pouco mais das visões, né, sobre até o próprio Criador, o que se pensa, o que já se falou, quais são as abordagens, né, isso tudo contribuiu, de alguma maneira, para um pensamento mais crítico, um pensamento mais, diria para mim, né, um pensamento mais aprofundado para que atendesse a minha ânsia de entendimento, ou pelo menos o que pudesse caber na minha cabeça, né. E, e aí, quando eu estava com 20 para 21, aconteceu aqui mesmo, em Uberlândia, a primeira edição do Congresso Espírita, né, Congresso Espírita de Uberlândia, e, e aí a minha mãe, novamente, né, a minha mãe, ela me convidou a ir, e eu estava como que ensaiando um retorno, né, para o espiritismo, já frequentando ali uma casa, mas muito apenas nas reuniões públicas, para ouvir as palestras, tomar o passe. E aí ela, sabendo, né, desse meu interesse, fazer alguns evangelhos no lar e tudo, ela me convidou a ir, e, e aí teve muitas palestras interessantes, né? Teve palestra do Rossandro, teve palestra, não me falha a memória, do Elahá, mas a que me tocou particularmente foi a palestra do Haroldo Dutra, sobretudo quando ele falou de Emmanuel, né? Eu já conhecia Kardec, conhecia o Chico, mas nunca havia lido nada especificamente sobre Emmanuel, apesar de gostar muito do Chico. Ele, inclusive, esse tempo afastado foi um tempo que, embora estivesse em outras religiões, sempre ouvia alguma coisa ali do Chico, alguma entrevista, até, enfim, alguma coisa que pudesse ser ele mesmo falando. E quando o Haroldo leu um trecho de Emmanuel, eu me senti profundamente tocado, assim. Foi, inclusive, uma das partes da palestra que mais me marcaram. E dali, isso foi em janeiro de 2016, dali em diante, Emmanuel tem sido, não só professor de evangelho, não só o professor de doutrina espírita, mas o grande orientador da minha vida. Não só pelas mensagens que escreveu, mas pela história dele mesmo, né? Pela maneira como ele conduziu as suas existências, a sua trajetória, e me toca profundamente, assim, são poucos textos que falam tanto à minha alma, ao meu coração, como os textos de Emmanuel, e, e dali saí do congresso já procurando alguma coisa do benfeitor para ler, e me lembro que, que vi o livro chamado Rumo Certo. Foi a primeira obra de Emmanuel que li, e cada página que eu lia era um encontro com pensamentos que sempre estiveram comigo, mas que talvez eu não soubesse precisar a fonte, não soubesse precisar a aplicabilidade, né? E ali estava diante de Emmanuel a me ensinar as coisas básicas da vida, do amor ao próximo, da caridade, do evangelho, do próprio Cristo. E isso foi suficiente, assim, para que eu tomasse uma decisão, né, sobre qual caminho eu queria seguir, qual era a doutrina que me apresentaria uma perspectiva de vida. E desde então, Emmanuel e Kardec, eu diria mesmo, têm sido os autores que mais estudo, que mais leio, que mais me identifico, e diria até que mais gosto. Conhecendo, claro, né, tantos outros que são muitíssimo importantes, não há aqui nenhum demérito a ninguém, apenas é uma questão de identificação pessoal mesmo. E, e é isso, assim, né? Então, e quando eu ouvia o Haroldo, eu me senti lá falando, né? E tive vontade de fazer isso, de falar, de
estudar, de refletir e compartilhar com as pessoas aquilo que tanto falava ao meu coração, que tanto me esclarecia, né? E, e aí, depois teve outros acontecimentos, algumas orientações, alguns apontamentos e espontaneamente um convite para que eu falasse, para que fizesse um estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. E aí começou a tarefa propriamente de exposição ali por volta de 2018. Mas esse evento, né, o Congresso Espírita de Uberlândia, foi o ponto de virada, eu diria, para que eu percebesse que a doutrina espírita não era um conjunto de crenças religiosas, né? A doutrina espírita é um conjunto de instruções para a vida e, e que nos ajuda a encontrar um caminho, né? A encontrar uma rota. Estamos conversando com o Gustavo Silveira e sobre a juventude e o movimento espírita, né, sobre a juventude espírita, e ele trazendo um pouco da experiência dele, né, a partir deste congresso, né, espírita. E aí hoje, a hora que você fala de Rossandro, de Haroldo Dutra Dias, são aquilo que estava daquele momento ali depois. Hoje acredito que existe uma aproximação muito grande, né? Porque são muitos eventos, né? E desses eventos está sempre ali juntos, né? Como é que é isso agora? Hoje, isso, como é que é isso, Gustavo? Isso acaba sendo uma oportunidade, assim, né, de a gente aproveitar a presença dessas pessoas que, de certa forma, têm ali um conhecimento, têm ali uma um cabedal teórico, né, para nos orientar. O Haroldo, o Haroldo até pude conversar, conhecer mais do que propriamente o Rossandro, mas há tantos outros, né, tantos amigos que vão se aproximando pela vida mesmo, acaba que os caminhos vão se cruzando e, e são presenças muito oportunas, né? Porque carregam ali a sua sabedoria, as suas experiências também, são pessoas que, querendo ou não, estão à frente, né? Elas vieram antes, como disse no começo, quem veio antes, né? E o Haroldo certamente é uma pessoa que muito contribui para mim até hoje, mas aí tem vários outros que a gente poderia citar, né? O querido Arthur, nosso irmãozinho Vitor Hugo e vários outros, né, que são presenças importantes, justamente porque a caminhada com Cristo ela não é feita sozinha, né? E a gente está aqui, tá todo mundo na mesma caminhada, na mesma busca. Quem está encarnado hoje está buscando alguma coisa, né? Ninguém encontrou ainda. Então a gente poder estar junto a esses corações que estão no mesmo ideal, na mesma busca, é sempre muito bom, sempre muito rico, né? E aí você falou, né, de caminhada com Cristo, e aí você trouxe muito dessa sua experiência, mas que eu acho que foi bacana você trazer o seu lado, porque a gente para perceber dessa busca do jovem, né? Essa busca, né, de, sabe, de querer entender um pouco mais, né, de tudo isso. E aí, você, a hora que você falou do Haroldo, grande Haroldo Dutra Dias, e aí a gente para se perceber, e aí entra uma discussão também para mim, né, que eu quero até ouvir um pouco de você. E os temas abordados dentro do centro espírita, porque aquilo que é da tua realidade. Você vê quando pegou no Congresso um Haroldo falando de Emmanuel ali, o quanto a gente para avaliar e tentar entender quais são os temas hoje que podem justamente levar, trazer essa bússola, né, para os jovens hoje, hein, Gustavo Silveira? Essa é uma pergunta muito importante, meu amigo. Eu acredito que há uma gama muito grande de temas, né? Na base de todos eles, eu enxergo uma frase do próprio Emmanuel, né? Quando, prefaciando o livro Nosso Lar, escreve ali ao final: em nosso campo doutrinário, precisamos do espiritismo e do espiritualismo, mas muito mais de espiritualidade.
acho que na base de todos esses temas que possam interessar a juventude tem essa frase de Emmanuel. Veja que Emmanuel ali não despreza o espiritismo, ele, pelo contrário, ele está ali justamente confirmando, nós precisamos do espiritismo. Precisamos do espiritismo. Então, isso precisa estar na base desses temas, e está. Precisamos do espiritualismo, isto é, precisamos de uma crença para além da matéria, né? É isso que espiritualismo quer dizer. Nós estamos enxergando algo além da matéria. O espiritualismo é o oposto ao materialismo, por assim dizer. Então, nós precisamos do espiritismo, precisamos do espiritualismo, mas muito mais da espiritualidade. O que nos parece, que o benfeitor está apontando ali, é que é preciso pensar um modo de vida, é preciso pensar a relação que existe entre a minha vida e a minha crença. Porque se eu posso acreditar que sou um espírito imortal e viver como um corpo de carne que vai perecer. Eu posso acreditar em Deus e viver como se ele não existisse. Eu posso acreditar na mensagem do Evangelho, mas não conseguir encontrar os momentos em que ela estaria presente na minha vida. Então, a espiritualidade, não no sentido dos espíritos desencarnados, mas a espiritualidade no sentido da vivência, da crença ali, né, da crença espiritual, a espiritualidade enquanto aplicabilidade, né, do conhecimento, seja espírita, enfim, ou espiritualista que você tenha, ela é fundamental. Então, eu acho que na base desses temas que possam interessar o jovem estaria essa tríade, né? Espiritismo, espiritualismo e espiritualidade. Isso porque o jovem precisa conhecer o espiritismo. E é o espiritismo de verdade, né? Não são reflexões em torno do espiritismo, é o espiritismo verdadeiramente dito. É o espiritismo que está ali nas obras de Kardec. Nós precisamos apresentar isso aos jovens, porque ele precisa perceber que tem muito conhecimento sobre a vida que ele não tem. Precisa perceber que tem muita coisa que ele não conhece, que ele ainda não refletiu justamente, né? Ele não elaborou. Então é preciso apresentar o espiritismo para ele nas suas teorias, nas suas orientações, seja na parte mediúnica, seja na parte moral, seja na parte filosófica, né? É preciso apresentar. É preciso mostrar a ele o que é espiritismo. É preciso desenvolver essa sensibilidade do espiritualismo, né? É preciso mostrar a ele que ele mesmo é um espírito. Kardec chega a dizer isso no Livro dos Médiuns, quando poucas vezes Kardec fez isso, né? Mas lá no Livro dos Médiuns, no capítulo 3º da primeira parte, Kardec vai dar ali alguns apontamentos sobre a maneira como a gente deve apresentar o Espiritismo. E aí ele diz assim: no Espiritismo, a questão dos espíritos é secundária e consecutiva. Ou seja, acreditar, pensar sobre os espíritos desencarnados é uma questão secundária e consecutiva, isto é uma consequência de uma ideia primária. Qual é a ideia primária? Kardec diz assim: não adianta você dizer para alguém sobre os espíritos, sobre a mediunidade, sobre a intervenção do plano espiritual no plano terreno, se a pessoa não se sente um espírito. Se ela acha que ela é um corpo que está caminhando para a morte, não adianta. Eu posso apresentar o espiritismo, mas eu preciso desenvolver nela o senso de que ela é um espírito, de que há nela algo que transcende a matéria. E aí a gente pode ir para o espiritismo, mas a gente pode ir para vários outros caminhos para demonstrar que só a matéria não explica. Só a existência material não justifica. Não é os acontecimentos da vida, ou não só os acontecimentos da vida, é o próprio eu. O, o próprio ser não pode ser material. Não pode. E aí tá, preciso desenvolver essa ideia. E espiritualidade.
É preciso mostrar para o jovem que o espiritismo e o espiritualismo interferem na vida dele. Nas escolhas que ele faz, ele não precisa se tornar um adulto de 25, 30, 35 anos para aí olhar para a parte espiritual. Não, pelo contrário. Quanto antes começar, melhor. Porque não sendo uma profissão, não sendo um trabalho, mas antes um desenvolvimento pessoal, isso não é uma coisa para adultos, ou pelo menos não é uma coisa só para adultos, mas também diz respeito a ele. Ele é um espírito, ele precisa tomar conta da própria vida, ter autonomia, saber as decisões que está tomando. Então, eu diria que tem uma gama muito grande de temas a serem abordados, mas que tem essa base. Então, a gente pode abordar de mediunidade com o jovem, porque, particularmente, eu acredito que essa é uma das maneiras que nós vamos ter muitos jovens vindo ao Espiritismo, é pela mediunidade, com mediunidade ostensiva e muitas vezes desequilibrada. Podemos falar de mediunidade, podemos falar de sexualidade, podemos falar de vícios, né, de modo geral, de drogas, de bebidas, podemos falar de obsessão, podemos falar de justiça, de misericórdia, e, e é muito interessante porque a gente pode trabalhar essa espiritualidade nos recorrendo a obras espíritas. Porque ao mesmo tempo que a gente está ali apresentando espiritismo, a gente está mostrando espiritualidade. Então a gente vai para André Luiz, tantos casos que há na obra de André Luiz que podem ser estudados junto com os jovens, para que eles ajudem a pensar o que seria a melhor decisão naquele caso, o que seria, qual é a justificativa daquilo que está acontecendo. A obra de André Luiz é tão rica nesse sentido. A própria obra de Kardec, a obra de Kardec, a obra Céu e Inferno, que há esse diálogo com os espíritos, a própria Revista Espírita, que tem tantos relatos. Então, a gente pode apresentar isso aos jovens, né? De uma maneira, às vezes, interativa, de uma maneira até mais lúdica mesmo, mas que não perde a essência. Né? Não perde a essência, porque é preciso se ater a essa base. Espiritismo, espiritualismo e espiritualidade. Então, os temas são muitos, muitos, eu diria, desde que a gente apresente como de fato é e não como a gente acha que deveria ser. Acho que tudo está aí, né? É o que verdadeiramente é, e não aquilo que a gente acha aí. E aí, entre esses temas, bacana, impactante, né? Que as pessoas possam perceber, que são assuntos, né? Você vê, a hora que você falou em sexo e você falou em bebidas, isso é o tema, é a vivência que o jovem está tendo ali, e aquilo que você disse, a doutrina espírita é rica desses temas que se aproximam, né, da realidade de um, e a gente pode trazendo a realidade da doutrina espírita, né, Gustavo Silveira? Com certeza, meu amigo, com certeza, porque isso vai contribuir para que aquele jovem ou aqueles jovens compreendam que o texto não é um texto. O texto é uma vida. O texto é um acontecimento. Né? Quando André Luiz está falando, quando Kardec está falando, quando Emmanuel está falando, quando Joana de Ângeles está falando, eles não estão escrevendo teses. Não são teorias difíceis de se ver na prática. Não. Eles estão falando, eles estão trazendo conteúdo de vida, né? E é preciso enxergar isso. Eu preciso perceber que nada é proibido, mas será que vale a pena? Será que vale a pena? Eu sempre me lembro de um texto de Emmanuel nesses momentos, texto que é difícil, né, falar que eu gosto do texto, porque gosto de todos, mas é um texto que me marca muito, que é o capítulo 172 do livro Fonte Viva, Ante o Cristo Libertador. E Emmanuel vai analisar o versículo Eu sou a porta, que está no Evangelho de João, aquela fala de Jesus, né? Eu sou a porta. E Emmanuel inicia o texto com uma definição de porta. Aí ele fala assim: segundo os léxicos, porta é uma abertura no chão ou rente ao pavimento, entre dois cômodos ali, né? Oferecendo entrada e saída. Essa é a definição de porta, segundo o dicionário, né? Uma abertura
rente ao pavimento ou no chão mesmo, oferecendo entrada e saída. Entretanto, no mundo, o mundo oferece portas ilusórias, dão entrada sem oferecerem saída. Então, o Espiritismo vai convidar o jovem a pensar se aquilo que está sendo apresentado para ele não é uma porta ilusória, onde talvez ele vai entrar quando ele quer, mas ele não vai sair quando ele quer. E aí, nesse sentido, começa-se um pensamento: será que vale a pena? Será que é isso que eu quero para a minha vida? O que isso acrescenta? Para onde isso me leva? Que companhias isso me traz? O que isso diz sobre mim? Porque tem jovem que gosta mesmo. Tem jovem que gosta da bebida, tem jovem que gosta da festa, e tem muitos outros que vão porque parece que é só o que eles têm. Parece que é a única coisa que eles podem escolher. Tem muitos que vão para as festas, que se envolvem em questões até da drogadição, porque acham que é isso que eles têm que fazer. Porque esse é o senso de aproveitar a vida, porque isso é o que o que o contexto de amigos que ele está inserido, é isso que eles fazem. Então ele vai, mesmo sem perguntar, sem refletir, sem ponderar. E talvez, tendo ali uma segunda opção, tendo ali uma, uma outra alternativa, talvez ele até se encontre. Talvez ele até descubra que há pessoas com outros interesses, que há pessoas com outros propósitos. E aí, muito naturalmente, não é forçando, não é impedindo, não é obrigando, mas não, muito naturalmente vai percebendo que a vida é muito mais do que aquele contexto que ele está enxergando. Porque o jovem enxerga um contexto e ele acha que aquilo é a vida inteira dele. Não, aquilo é uma fase. Ele precisa entender isso. Precisa perceber que tem escolhas muito melhores para serem feitas e tem alguns que vão continuar onde estão. E não há problema. Talvez a pessoa precise daquela experiência, e se ela não experimentar, ela vai ficar com aquilo dentro dela, sem deixar ela ter paz, né? Fica perturbando. E tem outros que muito naturalmente vão entender ali o caminho, porque uma coisa que acredito seja muito necessário para a gente pensar dentro desse assunto, né, da juventude no movimento espírita, é considerar que Jesus também trabalha. Jesus também quer que o movimento espírita prospere, se mantenha. É da vontade do Cristo que o movimento espírita exista. Então ele também está trabalhando. Ele também está trabalhando. E de que maneira que ele está trabalhando? Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 6, item 6. Eu, o divino agricultor, o divino jardineiro, perdão, cultivo as vossas almas no silêncio dos vossos pensamentos. Jesus também está trabalhando. Então, a gente precisa encontrar esses, né? Esses nos quais os corações estão sendo trabalhados. Olha, eu ainda queria puxar, próprio Gustavo Silveira falou aí de mediunidade, mas aí eu olho para o tempo, a gente já vê que só tem mais 3 minutinhos. Gente, como passa rápido você! Estamos conversamos aqui com o Gustavo Silveira sobre juventude e movimento espírita, então eu deixo esses 3 minutinhos para a sua mensagem final. Gustavo Silveira. Combinado, meu amigo. Só agradecer ao convite, ao bate-papo, muito bom. A gente pensa, reflete, mas é quando a gente expressa que as ideias vão se conectando, vão fazendo sentido para nós, então é sempre muito bom. Eu agradeço profundamente a todos que nos ouviram, que nos deram o seu tempo, a sua atenção, agradeço. E é isso, a mensagem final acho que não poderia ser outra, a não ser encorajar ao jovem que nos ouve para que busque uma casa espírita, busque o trabalho espírita, considerando que espiritismo é diferente de movimento espírita. O movimento espírita é o que nós fazemos do espiritismo, mas o espiritismo é muito bonito, é muito prazeroso, é muito consolador, muito interessante. E dizer aos jovens há mais tempo, que nos ouvem também, que busquem dar oportunidades verdadeiras àqueles que procuram a casa espírita, àqueles que estão sensíveis à casa espírita, porque
A casa espírita precisa do jovem, mas o jovem precisa muito mais da casa espírita. Então é preciso dar esse espaço para que ele chegue, para que ele consiga perceber parte daquele grupo, então, quem sabe, com alguma sorte, fixar-se. Muita paz a todos, que Jesus nos fortaleça, nos encoraje sempre. Nós conversamos com Gustavo Silveira aqui no Sensibilidade. Gustavo, gratidão, gratidão, gratidão. Adorei esse bate-papo. Acredito que você, um amigo que está nos acompanhando, na Rede Barova de Rádio, no YouTube Tatiana Benítez também. Olha, gratidão, gratidão. A gente, olha, teria um papo, olha, daria para a gente continuar aí conversando, que é essa bem a proposta do Sensibilidade, que a gente possa estar batendo um papo e conversando. Gratidão. Próximo, muito em breve, a gente possa estar juntos novamente. E para você que nos acompanhou, gratidão, grande abraço. E a semana que vem estaremos juntos com mais um programa. Gratidão, Gustavo. Obrigado, viu? Você ouviu o programa Sensibilidade.